Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, porque Deus tem te abençoado e Deus também tem nos abençoado. É muito bom saber que estamos juntos mais uma vez, você aí e nós aqui do lado de cá, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estudarmos a palavra de Deus de maneira ordenada, né? Que é através da nossa lição da escola sabatina. Nós, nesse trimestre, nessa temporada, estivemos estudando sobre o Evangelho de Marcos. E esse assunto que vamos estudar aqui hoje é o último assunto dessa temporada, desse trimestre, né? E eu tenho certeza que você já acompanhou, nos acompanhou nas outras lições e estará conosco nessa aqui também, tá bom? Então, eu estou aqui com mais dois amigos para juntos estudarmos a palavra. Já vou apresentá-los a cada um aqui. Mas antes, porém, eu quero pedir para que você, já que está nos assistindo aí, já curta aí o vídeo, deixe o seu comentário. É uma lição gravada, sim, é verdade, mas a gente pode comentar e interagir aí com outros irmãos, outros amigos, e concordando ou discordando, tá? Além disso, também, se você não é inscrito no canal, eu peço que, por gentileza, clique ali e se inscrever no canal e ativar o sininho, para que toda vez que a gente tiver uma nova lição, você seja comunicado, avisado que tem essa nova lição no canal, tá? Curta também as nossas redes sociais. Agora sim, eu vou apresentar aqui os dois amigos que eu tenho aqui nesta manhã para juntos estudarmos a nossa lição. Aqui do meu lado direito eu tenho o Alain. Bem-vindo mais uma vez, Alain. As suas palavras iniciais, por favor. Ok. Obrigado, Rogério. É muito bom estar aqui, recapitulando a lição que finaliza o livro de Marcos, né? E eu desejo que o Santo e Bom Espírito conduza essa recapitulação, que abençoe a você que está também, de alguma forma, participando, né? Que Deus abençoe você, o seu lar. E será um privilégio, sem dúvida, estar aqui com você, Rogério, com o nosso amigo também, que eu não vou apresentá-lo, né? Mas logo mais você também vai ter a oportunidade de conhecê-lo, num tema que é a razão da nossa fé, né? Verdade. Que Deus nos use, que Deus nos abençoe a todos e que o nome dele seja glorificado. O Alain, então, aqui é um dos líderes da nossa igreja local aqui, né? Mas eu quero apresentar agora também, do meu lado esquerdo aqui, está um amigo já de longa data, né, Edinho? De 30 anos já. O Edinho, bem-vindo, é líder da igreja do Bom Pastor aqui na cidade também. E as suas palavras iniciais, Edinho. Olá, muito bom estar aqui novamente, fazendo aqui o fechamento dessa lição. Alain, Rogério, tenho certeza que o Espírito Santo vai estar usando cada um de nós aqui. E você também, não tenho dúvida. Quando você assistir, parar para ver essa gravação, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar profundamente na sua alma, no teu ser. E que seja mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Aí eu vou pegar aqui, não vou pegar todas as lições, os títulos das lições que estudamos, mas essas duas últimas lições fala aqui de levado e julgado, que foi a lição 11, né? Depois na lição 12, julgado e crucificado, ou seja, Jesus agora aqui já no relato de Marcos aqui, Jesus é crucificado, ou seja, é morto, né? E hoje o assunto que vamos estudar aqui, juntos aqui, é o Senhor ressuscitado. Bom, a gente sabe que o próprio Jesus, né? E você pega todo o relato bíblico falando que Jesus nasceria, né, como homem, né? Como ser humano, ele viveria e morreria, né? Nós percebemos que os discípulos, até mesmo ali, aqueles que estavam convivendo com ele, tinham essa dificuldade de entender tudo isso, né? Porque estavam mais direcionados assim para um reino terrestre, político, militar, né? E Jesus, nós percebemos aí na reta final dessas últimas lições, Jesus já ensinando esses discípulos, falando que ele morreria, e eles têm dificuldade de entender isso, né? E agora o fato aconteceu, né? E Jesus agora ele ressuscita. Tem algumas dificuldades no mundo até hoje
sobre esse assunto, né? A gente vai tentar explanar alguma coisa aqui. Tem alguns que acreditam que agora... eu vou já abrindo algumas coisas, tá? O domingo é um dia diferente, porque Jesus restou no domingo, as pessoas colocam aqui. Outros acreditam que não teve ressurreição, né? Que o corpo foi retirado do lugar, né? Outros acreditam de maneira diferente, aí não vou nem ficar entrando muito em detalhes, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Mas o fato para nós cristãos, para você que está nos acompanhando, o fato importante, o Alan já disse aqui, que ele veio, ele realmente nasceu, viveu, morreu, mas o principal que é o motivo da nossa fé aqui é que ele ressuscitou. Ele não é um Deus morto, não é um Deus vivo, né? No início da tua fala aí, você falou aí muito bem a dificuldade que aqueles homens, aquelas pessoas tiveram de entender o que Jesus estava ensinando. Jesus, ele tinha um tripé, era um método. Ele pregava, ensinava e curava. Grande parte do seu ministério ele passou ensinando. Porque cada vez que ele pregava, não deixava de ser um ensinamento. Cada vez que ele curava, ele ensinava também. E ensinar é uma redundância. Então, desses tripé, a gente percebe que os discípulos eles tiveram muita dificuldade. Aí a gente vai lá para Jeremias 17, verso 9, diz que o coração é enganoso. Então, eles se enganavam a cada instante. A gente estudou nas lições passadas. Estou indo para Jerusalém e ali vai acontecer o que tem que se cumprir na profecia. Passou um pouquinho, já queria quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai sentar do teu lado. Então percebe como eles estavam se enganando a si próprios, e hoje às vezes acontece conosco também. A gente tem a palavra de Deus nas nossas mãos, e por causa da dureza do nosso coração, a gente acaba não aceitando o que está aqui, o assim diz do Senhor. E entre eles, a questão do sétimo dia, que é santo, como você bem disse aí, né? Então a gente percebe aqui, né, que a dureza do coração deles que proporcionou essa, como diz aqui na lição de Saulo, né, essa tensão, esse pesar, essa tristeza. A gente vê aí, né, como foi difícil para eles. E Jesus sempre tentando ensinar eles ali, ó, vem para cá, meus filhos, é assim, é desse jeito que vai acontecer. E eles parece que não queriam, né, aceitar essa verdade, essa realidade. Muito bem. Cumprimentar aqui o Edinho, né? Eu não quis antecipar, né, Rogério? Então é muito bom estar com você e com o Edinho aqui também. Complementando o que o Edinho compartilhou, o inimigo ele tem muitas artimanhas. E quando a gente olha o grande conflito, a gente vê que a combinação do engano com o medo é quase uma combinação infalível contra a fé daqueles que dizem que confiam na palavra de Deus, né? E nesse contexto da lição que vamos recapitular essa semana, no crer na ressurreição de Cristo, que é a razão da nossa fé, nós vemos essa incredulidade sendo muito forte no coração das pessoas muito próximas a Cristo, porque elas estavam sendo enganadas pelo próprio coração, né? Enganadas por tudo que eles viram, porque eles não esperavam que Jesus ressuscitasse. Né? E o medo também, né? Se fizeram isso com o meu Senhor, farão isso conosco também. Né? Agora, a gente não pode esquecer que o tempo todo o ministério de Cristo ele foi apresentado como sendo um ministério messiânico. Né? Então, na unção de Cristo, a gente deve falar alguma coisa sobre o ministério dos 3 anos e meio dele, né? Então, ele começa ali com Deus falando que ele era o ungido do Senhor, o meu filho, né? João Batista fala que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Né? Pedro, no livro de Marcos, se não me engano, capítulo 8 ou 9, ele reconhece que Jesus é o Messias. Né? E o Messias apontava para quê? Para o serviço no templo, no santuário, né? Como o Cordeiro que realmente tira o pecado do mundo. Mas quando o Messias cumpriu o papel dele, eles não entenderam. Né? E eu acho que é importante também para contextualizar aqui, né? A decepção que eles tiveram, porque poucos dias antes eles tiveram a entrada triunfal, né? Jesus atuando de uma forma muito mais incisiva, tanto é que o livro de Marcos, ele gasta ali 10 capítulos contando 3 anos e meio da vida de Jesus e 6 capítulos contando apenas 5, 6 dias ali.
né, mostrando a importância que Deus quer dar nos últimos momentos de Jesus, no seu sacrifício expiatório e também o papel da ressurreição, né, em relação à salvação dos pecados e a importância da nossa fé. Então, tudo isso a gente vai procurar recapitular com esse pano de fundo, né? E a gente não pode esquecer realmente o contexto de tudo aquilo, porque eles foram às alturas, vamos dizer assim, né? Ele vai assumir o reino, nós vamos governar, Tá todo a gente vai empolgado, virar né? o jogo, todo mundo empolgado, e poucos dias depois, né, Cristo ele é morto, e a pior morte que poderia acontecer por um ser humano naquela época. Que era humilhação completa, né? Eu não sei se vocês chegaram a tocar, a lição não toca muito nesse assunto da ressurreição aqui, né? Que Jesus, ele foi morto na sexta-feira, certo? No dia da preparação, que a gente observa pela Bíblia ali, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né? Então, do pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol sexta-feira, encerra ali o dia da preparação. Que o dia de preparação, o que que é? É você se preparar para o dia, o sétimo dia, que, segundo a Bíblia, é o dia santo, né? Que Deus santificou. Então, quando a gente olha para a criação, a gente percebe Deus criando todas as coisas, chega na sexta-feira, ele cria o ser humano, e no sábado ele descansa. Então, na criação, Deus completa a criação na sexta-feira ali, no sábado, descanso, né? Quando a gente olha para Jesus, agora no caso da redenção, né? Ele faz todo o trabalho também, chega na sexta-feira, eu falo assim, ele termina essa obra de redenção, né? Não que, assim, porque a gente percebe que se ele não ressuscita também não ia ter valor, mas ele termina essa obra aqui, no sábado também, como ele fez na criação, ele descansa. Correto? Sim. Ele descansa e ressuscita no domingo. E aí entra aquilo que nós falamos aqui na introdução, até a gente tem um pouco de dificuldade de ficar falando, dando ênfase nessas coisas, porque alguns misturam isso e acham que, porque Jesus ressuscitou, agora não é mais no sétimo dia, é o primeiro dia da semana, que é o dia santo, né? Mas isso não tem base bíblica, correto? Vocês concordam com isso ou não? Sem dúvida. A gente não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia fazendo com que o domingo tome o lugar do sábado. Você não vai encontrar nada. No primeiro dia da semana, o texto é bem claro. Ao pôr do sol, ele é enterrado no túmulo de José de Arimateia. E domingo pela manhã, no primeiro dia pela manhã, a gente vai falar daqui a pouco, as mulheres vão até o sepulcro. E já o corpo não estava lá. Então, nós não encontramos nenhuma base nas Escrituras Sagradas fazendo com que o domingo seja um dia especial, um dia de devoção, de adoração. Você não vai encontrar. A gente vai falar daqui a pouco, vamos queimar a etapa aqui, de que se o domingo simboliza alguma coisa, a questão da ressurreição, é o batismo. A gente vai falar em algum momento sobre isso aí. Tá? Então você espera aí, aguarda, fica aí com a gente, que vai ter muita surpresa aqui nesses momentos que se seguem. Complementar aí, por favor. Gostaria de voltar um pouquinho nas últimas horas da vida de Jesus, né, para chegar na questão do sábado. Nós temos que entender que naquela noite que ele foi traído, o povo judeu comemorou a Páscoa, que representava a libertação do cativeiro egípcio, mas Cristo, logo na sequência, ele institui a ceia do Senhor, né? E ele diz que aquele que não tiver parte com ele no corpo e no sangue não teria a vida eterna. Cristo, ele cumpre a Páscoa, ele institui uma outra cerimônia, e agora ele se apresenta como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nos liberte numa Páscoa diferente e mais ampla, que é a libertação dos pecados para o acesso, não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Naquela noite ele é traído, na sexta-feira, como você bem disse, ele morre, né? Não mataram ele, né? Ele diz, está consumado, ele se entrega, ele se entregou por nós. É importante, como nós dissemos aqui, quando ele foi apresentado como Messias, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, ele cumpre a profecia, né, dos 3 anos e meio da última semana das 70 de Daniel. E, né, como Deus ele é extremamente preciso, né? Desculpe até a redundância, né? Mas Cristo ele é crucificado às 9 da manhã,
Ao meio-dia há trevas em toda a terra, né? E às 15 horas, ele diz, está consumado, ele morre. Mateus capítulo 28 ou 27 diz que o véu foi rasgado no templo, né? Então, ele é crucificado às 9 no primeiro horário do sacrifício contínuo, e ele morre às 15 no segundo horário do sacrifício contínuo, o véu se rasga, ou seja, a partir de agora, tudo que era sombra se tornou realidade em Jesus, né? E ali ele realmente é dado como morto, né? Ele vai para a sepultura, né? E ele descansa, como você bem disse. Então, o Deus Criador, ele cessou a sua obra criativa no sábado, e o Deus Redentor, ele descansa a sua obra redentiva no sábado, né? Então, a gente vê em todos os detalhes como Deus ele se preocupa em nunca contradizer e sim dar evidências para aqueles que creem na palavra dele, né, dos detalhes que são importantes, né? E como o Edinho comentou bem, né, em toda a palavra de Deus não há margem para nenhum outro dia da semana para ser santo, e santo é separado, que não seja o sábado. O sábado foi dado antes do pecado. Em Isaías 66 fala que no céu nós teremos um sábado de adoração ao Senhor, né? Então, antes do pecado era o sábado, depois do pecado será o sábado, porque durante o pecado seria diferente, né? E nós não temos evidência bíblica nenhuma, né? E assim, a Bíblia deixa muito claro, em pelo menos duas passagens, Colossenses e Romanos, né, que se você quer honrar o Senhor pela sua ressurreição, que você entregue a sua vida a Ele, né? E aí eu passo para o Rogério, para o Edinho, para comentarem um pouco a lição aqui de domingo em relação ao significado real, né, da ressurreição de Cristo. Fala, Eu gostei da palavra que o Alan usou aí, a questão dos detalhes. Como Deus é detalhista. Se você que tem a lição aí, se você quiser dar uma olhada na capa aqui, da introdução de sábado, você vai perceber ali uma pessoa com o coração levantando, uma âncora ali, segurando o coração. Lá no fundo você vai ver ali o túmulo, e ali tem um lençol, um lenço dobrado. Interessante esse detalhe aqui, está lá em João, no capítulo, eu tenho até marcado aqui, no capítulo 20, do 6 ao 7, tem uma tradição judaica sobre essa questão do lenço. Não sei se alguns irmãos já pesquisaram sobre isso, mas é interessante compartilhar com vocês. É uma conexão muito próxima de um servo com o seu amo. O amo, ele tinha a responsabilidade, na tradição judaica, de preparar a mesa para o seu amo. Então ele preparava a mesa ali da forma com que o seu amo, o seu senhor, gostaria e era acostumado a se alimentar. Então ele era bem assim detalhista, ele era impecável na construção ali da mesa, do almoço ou do jantar. E ele, quando preparava a mesa ali, ele saía, ele ficava num ângulo que o seu amo não o pudesse ver, para não atrapalhar ali a refeição, porque é muito sagrado para aquele povo do Oriente a alimentação, né? Então o servo ficava ali escondido e observando o seu amo. Quando ele percebesse que o amo, o seu senhor, se levantava da mesa e saía, ele se aproximava da mesa e via ali o lenço. Se o lenço tivesse ali todo amassado, era sinal de que o amo já tinha terminado. Então ele podia recolher o resto do jantar, do almoço, enfim. Agora, se ele observasse que o véu estava dobrado, ele nem ousava tocar naquelas coisas, naquela alimentação. Porque ele entendia que o seu mestre não havia terminado ainda a refeição e de que ele voltaria em breve para terminar o que ele havia começado. Então, quando a gente vai aqui e vê, e aí você pode, não sei se você tem esse livro na sua casa, o Desejar de Todas as Nações, mas nesse livro aqui faz um breve comentário sobre isso. Também esse aqui, né, o Maior Discurso de Cristo. E tem o Caminho a Cristo também, né, que é um best-seller da nossa igreja. São 3 livros que você deveria ter na sua biblioteca para você enriquecer sobre a vida de Jesus, a biografia de Cristo. Então, quando você viu o lenço ali dobrado, era sinal de que o seu amo, o seu senhor, voltaria para terminar o que ele começou. E a gente vê exatamente isso. Quando Pedro e João entram no sepulcro, eles veem ali os lenços
que envolveram o corpo de Jesus jogado no canto, montuado ali. Mas o lenço que estava cobrindo a sua cabeça estava dobrado, separado à parte. Então isso quer dizer alguma coisa para nós. Quer dizer que ele ainda não terminou a sua obra redentiva, porque hoje ele está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, por nós aqui e por você que está assistindo agora essa lição, essa gravação. Então percebe como é muito assim detalhista, como o Alain bem disse, né? Deus é muito detalhista. Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, como dizia aí um humorista no passado. Então se atente para os detalhes. Isso. E aí você percebe aqui essa questão dos detalhes, que as profecias foram muito precisas, né, Lan? Você estava falando aqui, exatamente, a hora que você estava falando, você começa a imaginar, eu cheguei a arrepiar aqui, porque não foi coincidência que o sacrifício contínuo era às 9 da manhã e às 3 da tarde, né? Não foi nada, não era coincidência nenhuma. Olha só, uma coisa que de muitos anos, e milhares de anos até, vamos colocar assim, era preciso, porque era a hora que Jesus ia ser crucificado e a hora que ele ia ser morto, né? Então você vê a precisão, os detalhes aí que você estava falando, né? Então Deus no controle de tudo. Então, Amém. Jesus, mais uma vez, só frisando, Jesus não foi morto, ele se entregou. Né? E aí, quando a gente olha aqui, continuando aqui, que o nosso tempo vai indo e tem muita coisa para falar ainda, essa pedra removida, né? Então vamos lá. Jesus é crucificado e teve toda uma preocupação dos líderes religiosos na época, até do Império Romano, de deixar guardas ali perto do túmulo, para que ninguém fosse lá mexer na pedra. E não era uma pedra simples também, não era que uma pessoa chegava lá e conseguia remover essa pedra, né? Então teve toda a segurança para que não tivesse nenhuma farsa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se for parar para pensar, eu já vou adiantando, eu vou atropelando algumas coisas, né? Se fosse planejar uma farsa, não ia ser mulheres que iam lá no túmulo e ver primeiro. Por quê? A gente sabe, na época que as mulheres não tinham assim, esse privilégio que temos hoje, e graças a Deus que temos hoje, de as mulheres serem ouvidas, terem palavras, né? Lá naquele tempo as mulheres não tinham poder na palavra dela. Elas não seriam a primeira opção, né? Exatamente, não seria a primeira opção. É nesse sentido que eu estou falando. Se fosse feito uma farsa, era um engano, tudo, eram os homens que iam ver primeiro e que saíam falando. Não ia ser as mulheres. Não é? Perfeito. Porque não tinha mais crédito no que os homens iam falar do que as mulheres. Né? E aqui, a questão aqui que... Vamos lá. Jesus morreu, os evangelhos todos falam isso, né? Sim. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto vivo. Certo. Não tem como a gente falar, não foi um engano, alguém chegou lá e roubou. Foi as mulheres. Para começar, acho que as mulheres não iam conseguir remover a pedra. E para ela chegar lá na pedra para remover a pedra, tinha os soldados. Né? Então, algumas pessoas falam, não, teve alguma coisa que aconteceu, aí vai inventando algumas coisas, né? Os próprios líderes religiosos inventaram na época porque não queriam entender que era o Messias de verdade, então eles sim fizeram a farsa, né? De querer enganar as pessoas, mas o fato é que Jesus ressuscitou e ele foi visto vivo. Amém, né? Alan, eu estou pensando que você está com vontade de falar alguma coisa aí. Pode falar. Bom, o que você pontuou reforça uma palavra que o Edinho colocou, você também falou, e agora você confirmou, né? Os detalhes, né, na infinita sabedoria de Deus, né? Ele dá tantas evidências que ninguém vai poder chegar e dizer que Deus não comprovou, que Deus não deixou escrito, enfim, né? É impressionante os detalhes. Eu queria aqui na lição de segunda sobre a pedra removida destacar alguns pontos, e um deles é que os 4 evangelhos, eles, apesar de cada um contar, né, pelo Espírito Santo, mas respeitando a sua linguagem literária,
a sua educação, né, a sua particularidade, todos eles apontam que Cristo morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele foi visto vivo. Né? E aí eu quero fazer um link com o que a gente deixou de domingo, né, porque é muita coisa, Sim. sobre a questão da cerimônia ligada à morte e à ressurreição de Cristo. Né? Porque a gente acabou deixando, é muita coisa. Verdade, Né? verdade. Então tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu vou guardar o primeiro dia da semana porque Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus que ele ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia, como foi predito. Né? Mas se você quer honrar o Senhor, o evento que confirma a sua fé não é o dia de guarda, e sim a entrega a Cristo. Né? Então, nós não vamos ler aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, pode checar, não somos nós que estamos falando, mas é Deus. Colossenses 2, versos 10 a 12, e também Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 4. É muito claro, né, que assim como Cristo, olha só, quando nós somos batizados, né, nós morremos nas águas, somos sepultados nas águas, quando nós saímos da água, representa a ressurreição de Cristo, né? Saímos como uma nova vida e Cristo ele foi visto depois que ele ressuscitou. Isso significa o quê? Que quando nós entregamos a vida ao Senhor, saímos das águas, cremos, nós saímos agora como um testemunho vivo para que todos vejam Cristo em nós. Né? Então é muito importante a gente frisar esse aspecto. Não é o dia de guarda, e sim o batismo por imersão, que é a entrega pública ao nosso Senhor. E voltando aqui, Rogério, o autor da lição, ele pontua várias evidências que mostram, né, a veracidade da ressurreição de Cristo. Né? O primeiro deles, eu não vou falar todos aqui, vou passar para Dinho, né? Mas o primeiro deles é fundamental. Tem pessoas que olham para a humanidade e falam, isso é impossível. Mas nós temos que entender quem era Jesus, né? O Filho de Deus, Deus homem, né? O Verbo encarnado, né? Ele era um com o Pai, reconciliando consigo o mundo. Então, o primeiro ponto aqui é realmente entender quem é Deus, quem é o Filho de Deus, né? Então, quando entendemos, há algo difícil para ele, há algo impossível para ele, né? Então, esse é o primeiro ponto. E os demais eu vou passar aqui para a Dinho, senão eu vou falar demais, né? Mas o principal é a gente entender quem é esse Senhor. Né? Então, se ele fez, se ele sustenta e se ele veio, a questão de ressurgir dentre os mortos não é nada para ele, né? Verdade. A gente vê aí muita questão da teoria da conspiração. Tem um filme, posso até sugerir para você, é um filme de 2001, o ator principal é o ator mexicano Antônio Bandeiras, e o nome do filme é O Corpo. Eu não vou dar spoilers aqui, mas você pode buscar no YouTube aí e assistir. Onde é encontrado ali um corpo e supostamente esse corpo é de Jesus. Esse corpo é de Jesus, como diz Paulo, vã é a nossa fé. A gente percebe que Paulo, ele bate muito nessa tecla da ressurreição. Nós vimos lá em 1 Coríntios, ele trabalha nisso disso. A gente vê também ali, até marquei aqui, ó, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ali do 13 até o 18, 1 Coríntios 15. Então, Paulo ele bate muito, né? Cristo, de fato, ressuscitou. E falando das mulheres, olha que interessante, elas tiveram que transpor alguns obstáculos ali. O primeiro dele é o medo, como o Alain bem disse bem na sua introdução, aí no início da lição. Elas estavam com medo também. Então foi o primeiro obstáculo ali, o medo, transforma. Depois a questão de ser considerada menor do que um cão. Naquela sociedade ali, naquela cultura, a mulher era vista menos do que um cão. Um cão era bem mais valorizado do que o sexo feminino. E a gente sabe que o cão é um animal imundo. Então você tira uma ideia aí de como era difícil para aquelas mulheres. E elas chegaram ali, transpor ali também os guardas. Olha só. E agora transpor a pedra, e a pedra estava removida. Era, como você disse, era uma pedra maciça, que pesava muitos quilos, algumas toneladas talvez. E eram homens preparados que conseguiam, não tinha guindaste naquela época. Então era braçal mesmo. Então percebe como aquelas mulheres foram transpondo os obstáculos? E isso é uma lição para nós também. Nós, supostamente cristãos professos,
Por que eu falo entre aspas? Porque muitas vezes a gente bate no peito e fala, eu sou um cristão professo, eu sou um cristão adventista do sétimo dia, mas quando vem os obstáculos na minha vida, eu não consigo transpô-lo. É tudo porque, de uma palavrinha que o Alan falou ali, que eu não compreendo Jesus como Filho de Deus. Se eu, de fato, compreender verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, Ele vai estar do meu lado para ajudar a transpor esses obstáculos. Que os obstáculos estão aí para serem superados, não é verdade? As provas vêm aí para nós superar as provas, mas sempre do lado de Cristo. E essas mulheres nos deram essa lição. Elas foram ali, mesmo sendo marginalizadas, mesmo não tendo crédito, mas elas assumiram ali a responsabilidade do chamado. E elas fizeram um papel maravilhoso. A gente vai ver depois ali Maria, né? Maria ali é uma pessoa fantástica, uma personagem ilustre dos evangelhos. E aqui uma coisa que a gente pode reforçar aqui também, como vocês já disseram muito bem aí, se a ressurreição de Jesus não fosse verdade, por que muitos dariam a vida por uma farsa? Não é? Um outro detalhe aqui, só para frisar tudo isso que nós estamos falando aqui, né? A gente vê, se antes os discípulos estavam com medo, né, na prisão de Jesus, eles estavam todos atemorizados, até na morte de Jesus. Então agora Jesus, lógico, primeiro apareceu para as mulheres, né? Mas depois aparece para os dois discípulos lá, que não eram os 12 ali, né? Aparece para os dois discípulos que estavam no caminho para Emaús, né? E depois aparece para todos eles. Se antes eles estavam com medo, você vê que estavam escondidos, né? Por que agora esses homens, se fosse uma farsa, eles dariam a vida por isso? A gente percebe assim, né? A gente vê aí, não quero entrar nesse mérito, nessa questão, de pessoas que seguem, pessoas aí que falam que são Cristo, que falam que são o Salvador, que falam que é o Messias. E às vezes as pessoas, elas compram essa briga, elas vestem a camisa e dão a vida por uma coisa barata. Porque a gente sabe que essas pessoas não é o Cristo, não é o Messias, não é o enviado. O Messias, meus irmãos, meus amigos que assistem agora, ele está no céu agora. Ele está à destra do Pai. Ele está intercedendo, ele está fazendo ali, oficiando no santuário celestial. E em breve ele virá. Entendeu? Então essas pessoas que saem aí propagando, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e infelizmente tem pessoas que seguem e dão a vida, estão dando a vida para uma coisa que não tem assim valor. Se tiver que dar vida, faça como os discípulos fizeram. Dê a vida pelo Cristo, o verdadeiro Cristo. Falando disso aí, que Pedro, ele revelou, a lição até fala, que foi a pessoa que não estava endemoniada, né? A primeira pessoa que não estava endemoniada que reconheceu que Jesus era o Cristo. Porque todas as vezes que você for ver ali, que temos nós contigo, Jesus, que temos Eram nós... os demônios que falavam. Os demônios, né? Vêm nos perturbar antes da hora. Então, a primeira pessoa, assim, sã consciência, usada pelo Espírito Santo, que confessou que Cristo, que Jesus é o Cristo, era o Messias, foi Pedro. Então, uma vez que ele reconheceu que Jesus era o Cristo, ele falou, eu vou dar minha vida por ele. Porque não era uma farsa, não era uma utopia, não era uma história da carochinha, uma lenda, não. De fato, eles foram testemunhas oculares. Então, ele falou assim, a gente tiver que dar a nossa vida, a gente vai dar. E a gente sabe que eles deram. Pedro foi crucificado, já desse um pregador pregou na minha igreja lá, o irmão André, ele trouxe ali sobre os mártires. Ele falou que Pedro foi tão humilde que falou, não, eu não quero ser pregado igual ao meu Senhor. Pregue-me de cabeça para baixo, crucifica-me de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre. Então eles deram a vida por um fato, uma verdade, de que Cristo de fato ressuscitou. Olha assim. Uma palavra, né? Convicção. Né? Convicção. E hoje nós vemos aí o tanto de pessoas no mundo que creem, né, nessa mensagem, na ressurreição do nosso Senhor, a ponto de, ao longo da história, com perseguições e guerras, milhões terem sido mortos, uma boa parte martirizados. Eles poderiam simplesmente jogar sua Bíblia, dizer não
o motivo que eles eram perseguidos e continuariam vivendo, mas preferiram morrer no Senhor do que viver sem o Senhor, né? Então, e a gente vê, né, para chegar nessa situação, a preocupação de Jesus e do Pai em passar realmente essa convicção para os 11, para as mulheres, né? É dito aqui que provavelmente umas 500 pessoas tiveram contato direto com ele naqueles dias que ele esteve aqui antes de subir ao céu, né? Então, ele sabia que ele precisava fortalecer o seu povo para para a missão que eles deveriam desempenhar. Segundo o relato bíblico, vocês podem me ajudar aí, alguns evangelhos falam que ele ficou 40 dias 40 dias. andando. Então imagine, irmãos, não tem como questionar se de fato ele ressuscitou. A lição ali na parte de sexta-feira fala que alguns acreditam que ele teve um desmaio. Ali desmaiou e aí acharam que ele havia morrido. Não tinha todos aqueles médicos legistas, não tem toda essa pompa que tem hoje aí para de fato ver se a pessoa entrou em óbito ou não. Mas foi pedido para conferir se eles estavam mortos, né? Sim, teve, mas não como hoje, né? Sim. Vamos certificar que de fato ele está em óbito. Mas ali fizeram ali uma coisa superficial, o que tinha ali, exatamente, o que tinha ali para hoje, né? Para aquela época, eles fizeram ali e constataram que de fato ele havia falecido. De fato, ele havia entrado em óbito. Então, a gente não tem que ter dúvida, mas que, de fato, ele ressuscitou também. Isso que é o mais importante. Você vê que interessante, né? Aqueles que estavam com Cristo não entenderam, né? Mas a liderança judaica se lembrou de algo que Cristo disse. Ele disse que ele ressuscitaria. E eles foram falar com o governo romano, né? E aquela escolta que estava ali em frente à sepultura, né? Era para que se evitasse que fizessem algo com o corpo dele, porque o segundo engano seria pior que o primeiro, né? Mas não adiantou absolutamente nada, né? Porque os planos de Deus eles acontecem, né? Porque Deus ele é soberano. Então é uma lição até para nós, né? Às vezes o inimigo e os seus servos ficam atentos por algo na palavra e lutam contra, né? E nós, às vezes, nos esquecemos da palavra. Exato. Né? Acaba sendo irônico isso, né? Mas acaba acontecendo. Eu quero me dirigir a você que está nos acompanhando aqui, meu amigo. E você? Você acredita que Jesus é o Cristo, é o Messias? Que Jesus veio, morreu e ressuscitou? Você tem vivido com essa certeza de que Jesus ressuscitou, que hoje está no céu intercedendo por você? Você tem essa fé suficiente para isso? É uma coisa para você parar, pensar. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, procure na Bíblia, estude aí, principalmente aqui, esse trimestre estudamos sobre Marcos, né? Pega esses últimos capítulos do livro de Marcos aqui, os detalhes, Deus deixando provas para você, para que você não tenha dúvida nenhuma de que Jesus era o Messias, que ele ressuscitou, que ele está vivo, que intercede por você hoje no santuário celestial. Amém. Né? O que mais a gente pode ir colocando aqui também? Da lição aqui, algum detalhe que vocês acham aqui? Eu não vou falar da parte final aqui da lição. Temos aí alguns minutinhos ali para a gente entrar na parte final. Algum detalhe a mais que vocês perceberam aqui, a gente não comentou aqui ainda da lição? O Alan disse aí a questão de como ele preparou as mulheres, preparou os discípulos para o início da igreja cristã. A gente vê aí na parte final da lição, ele dando aí a grande comissão, ele chamando ali os discípulos e orientando eles, vocês vão por todo mundo aí, é um paralelo ali com Mateus 28, ali do 18 até o 20, mas eu destaco aqui algo interessante lá do Mateus 28, eu vou só pegar aqui para ler para os irmãos, Mateus 28, no verso 20, achei muito interessante isso aqui, você tem na mente aí, você que é um estudioso, você tem essa passagem na mente, mas eu quero ler para você na íntegra aqui. Mateus 28, o verso 20 fala assim, ó. A grande comissão, né? A grande comissão.
Exatamente. Ele fala aqui, ó, no verso 20, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, aqui não há nenhuma crítica, aqui não há, como eu poderia dizer assim, como é que os outros ensinamentos que tem por aí, que diz que são bíblicos. Jesus, ele mesmo disse aqui, ó, ensinando a guardar todas as coisas. Só tem uma igreja que é fiel à Bíblia 100%. E você tem que buscar esta igreja. Você tem que procurar encontrar aonde está esse ajuntamento de pessoas que ensina 100% o Antigo e o Novo Testamento. Porque o próprio Cristo, ao subir ao céu, ele falou, ó, vocês têm que ensinar as pessoas a guardar tudo o que eu ensinei para vocês. Tudo o que eu falei para vocês. Vocês têm que orientar essas pessoas. Tem muitas denominações aí que não estão ensinando tudo que está na Bíblia. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Procure se orientar, você que nos assiste aí, procure buscar que denominação é essa, que igreja é essa, que ajuntamento de santos são esses que ensinam tanto o Antigo como o Novo Testamento, que exalta a palavra de Deus como um todo. Procure. É um desafio que eu faço para você. Porque o próprio Cristo, ele disse, vocês têm que ensinar todas as coisas. Se é todas as coisas, é todas as coisas. Eu acho, nós vamos para a reta final da lição já. Diante do que o Edinho está falando aqui, o próprio Cristo, nesses 40 dias que nós falamos da ressurreição até ele subir aos céus, ele ficou ali ainda fazendo a parte final de todas as suas instruções, todos os seus ensinamentos para os discípulos. Não é? Ele precisou aparecer, e aí que ele chega a um ponto que ele precisa até repreender a incredulidade deles. Olha só. Né? Mas por quê? Jesus ele faz um pedido para eles. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. A todas as pessoas. Só que aí, agora eu vou acrescentar aqui também. Infelizmente, apesar de pregar todas as pessoas, muitos não creem. Né? E é por isso que aqui, bom, eu já vou ler aqui o texto aqui, Marcos 16. É forte isso aí, né? Versículo 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha só. É você que está falando isso, Rogério? Não, aqui estou lendo na Bíblia, aqui, o próprio Jesus, se for para pensar, o próprio Jesus é que deu essa ordem, né? Prega para todo mundo. E quem crê, esse será salvo. Amém. E aí? Você crê ou não crê? Lembrando que Deus respeita a escolha nossa, né? Ele dá liberdade de você escolher. Mas também ele fala assim, mas escolha a vida. Isso. Para que concílio viva, junto, né? Para que viva. para que e aí, aqui nós estamos falando de viver, mas viver eternidade. Eternamente. Né? Alan, você gostaria de acrescentar aí alguma coisa aqui, para a gente entrar nessa parte final da lição aqui já? A pessoa que recebe o evangelho da graça, ela fica tão extasiada em compreender que pelos seus méritos não há salvação, mas em Cristo Jesus há salvação, que ela recebe de bom grado a missão que Jesus, ele delegou aos seus discípulos, né? Então, como você bem disse, ele combateu a incredulidade, na verdade foi todo o ministério dele, né? Combatendo a incredulidade, no final também, né? Até o ponto que ele ascendeu ao céu, como está lá em Atos capítulo 1 e alguns outros livros também. E ele comissiona, né? Como o Edinho bem leu aqui, Mateus 28, mas o interessante é que nada que Deus pede, nada que ele aconselha, nada que ele ordena está isento da capacitação que vem dele, né? Então ele comissiona e ele capacita. Olha, vocês vão fazer milagres, vocês vão expulsar demônios, vocês serão envenenados, mas não serão contaminados, enfim, né? Que é a sequência do que o Rogério leu aqui no capítulo 16 de Marcos. Tá? Então, isso
é uma motivação para nós, né? Nos engaja, porque ele não diz vai e você está sozinho, não, eis que estou convosco todos os dias até o final, né? Então ele pede que para nós irmos, né? Mas ele estará conosco, nos capacitando para tudo, né? E aqui, Rogério, para encerrar aqui a minha fala, né? Você leu muito bem, eu leria também aqui o verso 16 do capítulo 16 de Marcos, né? O que fica para nós é que as pessoas reagiram diante da morte e da ressurreição, inicialmente de uma forma que não era a melhor, né? Maria Madalena, as mulheres, né? Mesmo com o testemunho dos dois discípulos que estavam com ele em Emaús e foram até a casa que os discípulos estavam, os próprios discípulos, né? Eles não reagiram favoravelmente de início, mas depois sim, graças a Deus. E aí fica para mim e para você, né? Qual que é a nossa reação a nos depararmos com a morte de Cristo, né? E diga-se de passagem, ele não cometeu nada, ele não cometeu um ato ilícito, ele não pecou, mas ele morreu ali, né, para nos redimir dos nossos pecados, né? E como Edinho comentou, né, foi ali um especialista da época ver se ele morreu, né? Mas ele não morreu pelos açoites, pelos pregos nas mãos e nos pés, né? Ele não morreu pela coroa de espinho, né? Ele recebeu uma lança do seu lado, né? Enfim, mas ele morreu porque ele se fez pecado por nós, né? Então parece que é difícil a gente entender, mas você pode lembrar de alguma coisa que você fez errado, aquela angústia do seu coração, né? Agora imagina Cristo carregando o pecado de todos, né? Não dá para a gente imaginar, né? Então, por se fazer pecado, ele acabou sucumbindo em poucas horas, né? E ele se tornou o nosso Salvador, que ressuscitou, né? Ele disse, olha, eu vou dar a minha vida e eu vou tomá-la de volta, né? Ou seja, nele havia vida, né? Então, fica isso para nós aqui como encerramento. Qual é a minha resposta diante do nosso Senhor ressurreto? Que seja uma resposta favorável, crédula, que tenhamos fé e possamos viver o caminho do Senhor que está escrito na palavra dele e não na tradição de homens. Que Deus te abençoe. E assim eu encerro as minhas palavras, né? Devido ao nosso tempo. O Alan, entre outras coisas, ele falou da questão, né, do eis que estou convosco. Gente, isso aí é a maior prova que ele ressuscitou. Essa é uma prova plausível, que ele diz, eu estou convosco até a consumação do século. Ele está aí com você agora. Amém. Eu não sei que horário que você vai ver essa gravação. Se de madrugada, se pela manhã, ou você resolveu parar aí. Deixa eu ver o que esses três camaradas estão falando aí. Uma coisa eu digo para você, em nome desse Cristo, ele está do teu lado aí, ó, só esperando você dobrar os joelhos, abrir o coração e aceitá-lo como Salvador pessoal da sua vida. Como disse Alain, ele morreu pelos teus pecados. Você acha que você não tem mais solução? Você acha que você não tem mais salvação? Ele está do teu lado, só esperando você abrir o teu coração, abrir a tua alma. Ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma revolução, como ele fez na vida de cada um de nós que estamos aqui. Está fazendo, Amém. porque a obra ainda não terminou. Então, aceita esse Cristo. Você poderia deixar uma palavra aqui, uma mensagem para finalizar esse trimestre aqui, né? Faça de Cristo o seu amigo pessoal. Embora João Marcos não tenha sido um discípulo como os outros 12, mas João Marcos aqui nos dá a certeza de que mesmo distante, quando você se aproxima desse Cristo, ele sempre está de braços abertos para te abraçar, para te curar, para te transformar e para te levar para a eternidade. Deus seja com você e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Eu quero falar com você essas últimas palavras aqui dessa lição que estamos estudando essa semana, né? Você crê que Jesus é o Messias? Né? Nós lemos aqui o capítulo 16, versículo 16, fala que se você crê, você será salvo. Eu gostaria de pensar rapidinho com você aqui. Você crê? Aí você fala assim, mas eu creio, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu estou passando com um monte de problemas. Será que eu estou errado? Será que realmente não tem nada errado nisso tudo?
o Edinho, o Alan, falaram aqui, Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até que ele volte novamente. Amém. Mas se ele está comigo, então por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por problemas? Ou porque alguns até morrem? Né? Ele não prometeu que você estaria livre de tudo isso. Ele prometeu que estaria com você. Exato. Não falou que, ele não promete que vai assim, então você me aceitou, agora você não tem mais problema nenhum nesse mundo. Até às vezes acontece pelo contrário. Quando a pessoa aceita, vem um turbilhão de coisas, parece que é para desanimar a pessoa, né? Nesses dias eu estava concluindo um estudo com uma pessoa que já estava frequentando aqui a igreja, e justamente eu estava falando sobre isso, né? Já tem uma data aqui para o batismo, né? Amém. E aí eu falei assim, olha, mano, fique firme permaneça firme nessa, persevere nessa data, então, porque o inimigo vai querer te desanimar de todas as formas. Né? E é por isso que eu estou falando para você nesse momento. Se você tomou a decisão de aceitar esse Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou, que está vivo intercedendo por você, não desanime porque o inimigo vem te incomodar, fazer você sofrer, sentir dor. Né? Não desanime por isso não, permaneça, persevere até o fim. Amém, Senhor. Porque em breve Jesus voltará. Amém. E ele vem para buscar você, a mim, a nós. Amém. Né? Glórias a Deus. Minhas palavras finais. Alan, você vai querer falar alguma coisa ainda? Não? Edinho? Eu já finalizei. Então tá bom. Minhas palavras finais. Que você continue estudando a palavra de Deus. E viva conforme o que você tem aprendido, mas buscando de verdade, orando que Deus te abençoe. Nós continuaremos estudando agora no próximo trimestre. O tema vai ser, bem assim, justamente redundante, mas vai ser temas do Evangelho de João. Nós vamos continuar ainda estudando os Evangelhos, e dessa vez agora com João. Estude. Se você não tem esse guia, que é a lição da Escola Sabatina, entre em contato, tem a nossa Casa Congregadora Brasileira, tem ali o 0800, o site. Se você quer estudar de forma ordenada a sua Bíblia, adquira. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, assim como é para nós aqui o estudo diário. Amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado.